Pessoal, muito boa noite. Agradeço aí a presença de todos vocês que estão podendo participar ao vivo. Quem está vendo gravado, fiquem à disposição de colocar no nosso grupo. O curso tem caminhado muito legal, algumas dúvidas já têm acontecido, então tentem mandar para a gente para aproveitar o máximo possível dos conteúdos da farmacologia. Aqui eu não pretendo encerrar o tema, até porque isso levaria uma live muito grande, mas tentar trazer para vocês uma provocação daquilo que vocês já estudaram e que é importante que vocês tenham uma noção um pouquinho mais aprofundada, tá bom? Começando sobre os antidepressivos. Já está muito bem claro para vocês que o antidepressivo ele tem classes diferentes e que essas classes vão trabalhar com neurotransmissores diferentes e que a primeira resposta, a primeira teoria, a primeira hipótese dos antidepressivos são a hipótese monoaminérgica. O que isso quer dizer? As grandes monoaminas, serotonina, noradrenalina, a nossa dopamina, e que por conta do desbalanço desse equilíbrio acaba gerando a hipótese neuroquímica, neurobiológica, a hipótese monoaminérgica da depressão. Paralelamente, muito tem se discutido que também há um processo de plasticidade e um processo neuroinflamatório. Então, por isso que eu friso para vocês que há uma possibilidade de aprofundamento maior, que a depressão ela consegue a verdadeira superação a partir da neuroadaptação, diminuição da neuroinflamação e melhora da neuroplasticidade. Guardem, por exemplo, o BDNF, que é um peptídeo que auxilia na arquitetura e na saúde dos nossos neurônios. Enfim, quando a gente puxa para a parte de topografia, o que vocês devem lembrar quando a gente fala de depressão? Principalmente a circuitaria corticolímbica. Lembrar a córtex pré-frontal, dorso lateral, principalmente o esquerdo, ventro medial, órbito frontal, o núcleo accumbens, que é principalmente da questão de recompensa, o nosso hipocampo, que é a nossa fixação da memória. Caso tenha alguma dúvida sobre isso, mandem lá no chat, não vou me aprofundar, porque é um estudo específico de cada neuroestrutura. Mas aqui, trabalhando remédio, lembrar, seletivos, eles serão o alvo da inibição da recaptação de serotonina, a partir da inibição de um transportador chamado SERT. Duais, eles vão trabalhar com mais de um neurotransmissor, geralmente serotonina e noradrenalina. Tricíclicos são os mais antigos, as nossas drogas mais sujas. Eles vão agir não somente nos receptores de serotonina, mas também em receptores de histamina, justificando a sedação, os receptores muscarínicos, né, de acetilcolina, justificando a constipação, a boca seca, os imaus, praticamente fora de uso, mas queridinho de prova. Por quê? Imal tem muita interação com muito remédio. Imal pode dar pique hipertensivo, e mal não pode comer queijo, não pode comer enlatado, não pode comer embutido, porque ele, junto com a tirosina, pode gerar um desequilíbrio da nossa parte hemodinâmica. E atípicos e multimodais, que hoje são a nossa ponta quando a gente fala de tratamentos da depressão, que a gente consegue individualizar ainda mais, trabalhando os agonismos parciais, os antagonismos parciais. O que isso quer dizer? Eu ligo ou desligo parcialmente um neuroreceptor, né? Aí podemos citar a vortioxetina, a vilazodona, entre muitos outros. Os efeitos adversos clássicos, né, seletivos, disfunção sexual, náusea, insônia, os duais, podemos ter dose dependente, a hipertensão, queimação gástrica, que é muito comum. Lembrando, venlafaxina, uma dosagem baixa, ela vai ter um comportamento como se fosse um seletivo. Agora, uma dose mais alta, 150, 300 miligramas, ela vai ter um comportamento mais dual, ela vai conseguir empurrar mais energia para frente, e isso aumenta o risco da hipertensão. Já os tricíclicos, que eu já até citei, né, a questão anticolinérgica, antihistaminética, então sono, aquela boca seca, a cardiotoxicidade é mais alta aqui, principalmente com a risco de alargamento de QT e o torsade Points, os imaus, a crise hipertensiva, o colapso da nossa parte circulatória. E dos atípicos eu trouxe um exemplo aqui, a mirtazapina, que é um queridinho da nossa prática, principalmente para o perfil idoso, ganho ponderal e sedação. Então, aqui é uma provocação para vocês lembrarem os efeitos colaterais mais comuns. Tem muitos outros remédios, muitas outras especificidades, mas não é o objetivo aqui. Aqui é uma provocação do que vocês aprenderam, é como se fosse uma revisão. Síndromes associadas, que é sempre interessante saber, tanto para a vida quanto para a prova. Síndrome serotoninérgica, estamos
combinando vários antidepressivos, ou estamos potencializando um antidepressivo com alguma outra classe, eu tenho risco de síndrome serotoninérgica? Tenho. É comum? Não, mas vale muito a pena estar atento. Então, o paciente começou a ter uma febre que nada explica, uma hiperreflexibilidade, uma dilatação da pupila, um distúrbio hemodinâmico significativo, podemos estar de frente à síndrome serotoninérgica. Na hora do histórico, veremos vários antidepressivos, ou uma antidepressiva em dose alta, ou alguma troca. Em questões de prova, por exemplo, eles gostam muito de trazer a clomipramina e a erva de São João, porque lembrando, a clomipramina é o antidepressivo tricíclico mais serotoninérgico. Então, eles gostam muito de trazer essa reflexão, essa jogadinha. Síndrome da descontinuação, eu gosto muito de associar a nossa viagem de barco. Então, o paciente parou de tomar um remédio agora, paroxetina ou venlafaxina, principalmente a liberação curta, ele vai sentir muito mal. Calafrios, náuseas, vômitos, diarreia, aquela sensação de estar andando em ovos, ela está levitando, né? Podemos ter alguns efeitos ansiogênicos de rebote. Lembrar sempre a viagem de barco. Quando eu estou viajando de barco, eu enjoo, eu não como, eu sinto que eu estou andando meio esquisito, parece que eu estou meio andando em ovos. Isso é uma síndrome de descontinuação. Como que eu melhoro isso? Volto ao remédio antidepressivo e tiro gradativamente. Ou alternativo, ou em paralelo, eu utilizo um antidepressivo de meia vida mais longa para que essa síndrome seja um pouco menos influente. No quadro de espectro bipolar, a famosa virada maníaca. Nosso paciente deprimido chegou no consultório de vocês, vindo do psiquiatra, e vocês notam uma melhora rápida demais. Menos de uns 14, 28 dias, um red flag. Pode ser que a gente está de frente a um paciente que tem um espectro bipolar. E isso, se a gente não tomar cuidado, a gente migra para o que a gente chama da felicidade patológica. Pensa em tudo da depressão ao contrário. Eu estou falando demais, eu estou com autoestima elevada demais, eu estou a melhor momento da minha vida. E poucos dias, poucas semanas atrás, eu estava no fundo do poço. Isso aqui é muito arriscado, tanto para exposição pessoal quanto as questões de suicídio. Hiponatremia e síndrome de secreção inapropriada de ADH, mais comum em idosos, em remédios tricíclicos, mas é grave. Então a gente tem que estar muito atento. É um efeito colateral relativamente comum e tem que ser manejado porque aqui gera alterações de consciência, principalmente quando o distúrbio eletrolítico fica grave demais. Indicações para antidepressivos, TAG, TOC, pânico. Lembrem, tratar um paciente de ansiedade, de pânico com antidepressivo sem um remédio de resgate é como arrancar um dente sem anestesia. Eu consigo? Consigo, mas vai gerar sofrimento. Então a gente tem que lembrar dos benzodiazepínicos, que é até o nosso último tema dessa aula, associado temporariamente ou pontual voltado para resgate. O que mais que a gente pode indicar a parte de remédios para antidepressivos? Dor crônica, fibromialgia, enxaqueca migrânea, TDAH em segunda linha, não é a primeira linha é os psicoestimulantes, transtornos alimentares no geral como adjuvante. Como melhor escolher um antidepressivo? Tem que avaliar o sintoma predominante, é mais ansiedade, é mais insônia, é mais dor. Qual que são as comorbidades clínicas que o meu paciente tem? Eu já tenho um paciente que já está com distúrbio metabólico, eu vou propor paroxetina, eu vou propor mirtazapina? Não vou piorar. Agora, se o meu paciente ele está extremamente magro, não está comendo nada, está enjoando com tudo, mirtazapina já fica maravilhosamente bem selecionado. Perfil metabólico, o paciente ele já tem hipercolesterolemia, ele já tem alguma diabetes, ele já tem alguma hipertensão, isso tudo vai ajudar na nossa escolha. Interações medicamentosas, quanto mais moderna a medicação, quanto mais ativo foi essa medicação, né, metabolicamente falando, eu quero dizer, menos interação vai ter. Entre um citalopram e um escitalopram, esse citalopram vai interagir muito menos. Entre uma venlafaxina e uma desvenlafaxina, a desvenlafaxina vai interagir muito menos. E, principalmente, história prévia de resposta. Principalmente do paciente. Se ele nunca tomou nada, família. Alguém da família já tomou alguma coisa? A genética ajuda bastante no nosso direcionamento. Quando a gente fala de depressão resistente, o que a gente tem que lembrar? É aquele paciente que tomou o medicamento 6 a 12 semanas, na melhor dose tolerada, uma dosagem terapêutica, mas ele não tem uma evolução significativa em Hamilton, por exemplo. Ele não está melhorando. Eu troco por outra classe de remédio, 6 a 12 semanas, não está melhorando. Eu estou de frente a uma depressão chamada resistente.
A partir disso, eu tenho que pensar, eu estou com a dose melhor otimizada? Não, então eu vou ajustar. O tempo foi adequado? Então eu tenho que ajustar. O paciente tomou as medicações de forma adequada? Sim, não, eu tenho que ajustar. E aí a gente lembrar sempre dos nomes, as estratégias. Eu posso trocar por outro remédio, eu posso associar outro remédio, combinar, são remédios da mesma classe. Potencializar remédios de classes diferentes, como, por exemplo, lítio, antipsicótico, psicoestimulante. A otimização seria ajustar a dosagem, aumentar uma dosagem, aumentar a posologia, tentar dar mais conforto para esse paciente com um estímulo diferente. E aí, não está respondendo, a partir do terceiro trial, esse paciente já pode ser indicado para uma situação de eletroconvulsoterapia ou psiquiatria intervencionista, que até o Daniel fala excepcionalmente bem na aula dele, que hoje tem sido um verdadeiro milagre para pacientes que não respondem adequadamente às medicações clássicas. Vamos falar agora um pouquinho de antipsicótico, até para a gente não delongar muito. O epicentro da teoria, ela vai relacionar a dopamina, mas é somente a dopamina? Não. Com o advento dos antipsicóticos de segunda geração, observamos que o receptor 5-HT2A, o porteiro da nossa orquestra, ele auxilia e muito na liberação da dopamina fora de contexto. Então, este receptor, quando ele está trabalhando de uma forma incorreta, ele vai auxiliar a liberar mais dopamina. E aí onde que veio a proposta que a gente tenta bloquear esse receptor, né, a partir dos nossos antipsicóticos de segunda geração. Então, se esse receptor está tendo esse estímulo, está tendo esse antagonismo, ele simplesmente vai trancar aquela dopamina dentro do botão sináptico. E essa dopamina não saindo, eu consigo diminuir aquelas atribuições aberrantes da saliência. Mais para frente, principalmente com o advento e novas pesquisas da clozapina, foi observado que o glutamato também faz parte desta orquestra e que esse glutamato ele vai agir em receptores, principalmente NMDA, gerando a citotoxicidade e morte celular, principalmente em interneurônios que vão estar estimulando o GABA. E o que seria esse GABA? É um neurotransmissor inibitório. E o que isso quer dizer? Se eu mato o neurotransmissor inibitório, porque eu não tenho mais aquela estimulação direta do glutamato, ou estimulou demais esse neurônio morreu, eu simplesmente começo a disparar ainda mais dopamina fora de contexto. Então, por isso que alguns moduladores glutamatérgicos acabam auxiliando na saúde celular e na prevenção da evolução da esquizofrenia, principalmente a esquizofrenia mais refratária. Então, o que acaba acontecendo? Primeira geração, para fixar bem, forte bloqueio de D2, alta potência, efeitos extrapiramidais altos. Quando a gente fala de alta potência, uma dose baixinha eu já tenho meus efeitos antipsicóticos. 70% de saturação dos receptores já está dando efeito colateral. Baixa potência, principalmente clorpromazina, a gente tem efeitos anticolinéticos muito altos, então tem outros efeitos colaterais, como, por exemplo, hipotensão postural, boca seca, às vezes situação até de alargamento do QT e problemas cardiovasculares. E aí a gente tem que estar muito atento a esse paciente, o perfil metabólico e outros comorbidades. Então, o antipsicótico de primeira geração, muito usado no SUS e nas emergências, ele tem que ser acompanhado mais de próximo, porque efeitos colaterais podem ser possíveis e, às vezes, grave. Então, assim, a alta potência, principalmente do Aldol, ele tem uma segurança de vida para o paciente até muito tranquila, mas em compensação é um sofrimento brutal quando tem uma distonia, uma discinesia, ou mesmo uma acatesia, e que não é raro com esse perfil de medicamento. Já o clorpromazina, esses efeitos extrapiramidais são menores, mas em compensação o risco metabólico cardiovascular é muito mais alto. Então, parcimônia quando o seu paciente estiver utilizando esse tipo de medicação e explique muito bem esses efeitos colaterais. Peçam que ele converse com o psiquiatra, estratégias mais modernas e novas para fazer a transição pós-resgate. Já o antipsicótico de segunda geração, ele tem um antagonismo de D2, muitas vezes parcial, e do 5-HT2A, que é o nosso porteiro, que vai trancar a dopamina dentro do botão sináptico. Ele tem um melhor perfil motor, mas ele tem um impacto metabólico muito variável. Uma olanzapina traz muito ganho de peso, uma risperidona pode aumentar muito a prolactina, e a gente tem que acompanhar isso muito de perto. Vias dopaminérgicas de relevância. Mesolímbica é o nosso epicentro de sintomas positivos. Eu estou muito ativo
nesta via. Via mesocortical são nossos sintomas negativos e cognitivos. A gente tem ou normal ou a menos dopamina nessa região. Então, acaba que o organismo ele vai entrando numa certa exaustão desses disparos de dopamina fora de contexto. Nigrostrial são os efeitos extrapiramidais quando bloqueados. A nigrostrial não vou aprofundar muito, mas é como se fosse uma balança, que de um lado tem dopamina e de outro lado tem acetilcolina. E se eu bloqueio muito a dopamina, a acetilcolina aqui vai ter um estímulo tão grande que vai travar o organismo do nosso paciente, gerando tremor, parkinsonismo, distonias, até mesmo outras situações motoras significativas. Já a tuberinfundibular, novamente, a balança, a prolactina, quando eu bloqueio a dopamina, a prolactina, ela tira aquele freio de produção e eu aumento a hiperprolactinemia, gerando efeitos colaterais na parte da sexualidade. Para o homem, por exemplo, ginecomastia, para a mulher, a suspensão da menstruação, tem que estar muito atento para que a gente faça um bom manejo sobre isso. Bloqueio de D2 explica os principais efeitos terapêuticos adversos. Levem isso com vocês. A primeira teoria é a teoria dopaminérgica. Depois ampliaram para outras teorias. A da serotonina, dela como porteiro da liberação da dopamina. A teoria do ácido quinurênico, que tem sido muito debatida nas provas. Da citotoxicidade, do glutamato. Então, só estou citando para vocês lembrarem. Não me pretendo aprofundar tanto nessa live de revisão. E aí, lembrando, serotonina 5-HT2A. Ele vai trazer um antagonismo, eu vou diminuir os efeitos extrapiramidais, eu vou aumentar a liberação de dopamina cortical, porque os receptores nessa região funcionam levemente diferente, com a melhora parcial dos sintomas negativos. Na prática, é tímida, mas é significativa. Então, eu consigo diminuir a liberação onde eu preciso, na via mesolímbica, e consigo melhorar um pouquinho os efeitos colaterais na via mesocortical. Porque, lembrando, cada região do cérebro, esse perfil de receptor, ele pode ser inibitório ou excitatório. Então, quando a gente fala em córtex, ele vai auxiliar o funcionamento desse neurônio, ele vai conseguir estimular um pouco mais esse neurônio que está trabalhando menos. Exceções importantes quando a gente fala de antipsicóticos de segunda geração, que algumas literaturas até trazem ele como de terceira geração, é quando a gente fala dos agonismos parciais, como, por exemplo, aripiprazol, brexpiprazol, cariprazina, ele vai conseguir diminuir a hiperatividade em alguns lados, porque ele vai competir com a dopamina excessiva. Do mesmo jeito, ele vai aumentar a atividade de outro lado, uma vez que ele vai mimetizar, mas de forma menor, o efeito da dopamina. Então, além do antagonismo de 5-HT2A, a gente tem a própria molécula em si de remédio fazendo uma estimulação direta. Sobre os efeitos extrapiramidais, as ordens clássicas, né, de cobrança, as distonias agudas, como o próprio nome diz, aguda, né, aquela trava principalmente em cintura escapular, né, superior, e aí o que vai acontecer? O paciente não consegue mexer o pescoço, não consegue movimentar a face de forma adequada, os olhos ficam apontados para cima, e a gente fazendo um anticolinérgico, a gente faz verdadeiros milagres. Um Fenergan IM, o paciente às vezes já destrava, você diminui a dosagem da medicação antipsicótica, que o paciente fica bem. A catesia é aquela sensação de inquietude, o paciente senta, levanta, vai de um lado, vai para o outro, e que isso é gravíssimo, porque muitos profissionais confundem da ausência de efeito do remédio. E o que o profissional vai tentar fazer? Aumentar ainda mais a dose, e aí piora mais a catesia. Então, tem que ter uma separação de desorganização e agitação psicomotora da parte psicótica, da agitação da acatesia. Então, fez uma primeira medicação, o paciente está muito agitado ainda, vale a pena tentar observar se uma sensação de inquietude subjetiva ou se relaciona à desorganização delirante. Desorganização delirante, ajustamos remédio antipsicótico, preferencialmente de menor potência. Não é desorganização delirante, aí a gente vai tentar um beta-bloqueador, um benzodiazepínico, enfim, outras estratégias. Parkinsonismo, né? O paciente face sem expressão, andar muito rígido, sinal de contar moedas, o paciente parece que está preso dentro de si. De cinesia tardia, como o próprio nome diz, é tardio, é depois de um tempo significativo de uso da medicação, porque esses receptores de dopamina, eles são dessensibilizados. E o que isso quer dizer? Mesmo eles bloqueados, eles começam a disparar e funcionar, seja pelo up-regulation de novos receptores que foram formados, ou seja pela própria sensibilidade distorcida desse receptor. Então, a gente precisa ressensibilizar esse receptor, tendo menos estímulo de dopamina. Remédio que é para isso, valbenazina, que são os inibidores do VMAT, que faz
faz aquele grudar, né, como se fosse uma chave fechadura, como se fosse um velcro entre o botão sináptico e a parte mais externa da nossa vesícula. Sem essa conexão, que é dependente de cálcio, o neurotransmissor vai ficar preso dentro da vesícula e não vai conseguir sair para a fenda sináptica. Relação direta de ocupação. Quando temos ocupação superior a 70%, 80% de D2, é muito provável que tenha algum efeito colateral significativo. Sobre a clozapina, é uma medicação muito milagrosa para o paciente que é refratário no quesito da esquizofrenia, da psicose. Até relembrando que a esquizofrenia refratária, fiz o diagnóstico adequado de psicose, iniciei um antipsicótico, 4 a 8 semanas sem resposta, mesmo o paciente tomando adequadamente na dosagem terapêutica, eu tenho que trocar por outro antipsicótico de segunda geração. Avaliei se ele tomou pelo menos 80% das doses, se ele chegou na dosagem terapêutica, se ele está tolerando o remédio, passou mais 4 a 8 semanas, ele não está melhorando, esse paciente ele já está na indicação de refratariedade. Então devemos entrar com clozapina. Entrar com clozapina em dose baixa e progressiva, porque além de ser uma medicação que ela tem um ajuste muito delicado, né, em questão de efeito, seja o efeito colateral, o efeito esperado e o efeito colateral tardio, né, a clozapina, muitos dos nossos colegas médicos acabam não tendo tanta mão e atrasando essa entrada. Então, por isso que eu quero sensibilizar vocês sobre isso aqui. Tentou 2 antipsicóticos, não está evoluindo, fez o protocolo, o paciente tem indicação de clozapina. Fala com os pacientes, conversar com os psiquiatras para ver essa possibilidade, tem que fazer os hemogramas antes e durante, cada semana, a dosagem tem que ser aumentada entre 12,5 a 25 miligramas, até por volta das 200 miligramas, depois disso dá para aumentar de 50 a 100, nosso alvo terapêutico é entre 300 a 500 miligramas, se fizer dosagem sanguínea, 350 mil equivalente decilitro, e se esse paciente começar a ter febre, tem que reportar para o médico, porque aqui tem um efeito colateral grave e limitante da clozapina, que é a agranulocitose, quando os nossos leucócitos estão abaixo de 3.000 ou os nossos neutrófilos estão abaixo de 1.500. Isso é grave, pode gerar infecções oportunistas e morte. Então, tem que ser notificado e muitas vezes a clozapina é interrompida. Mais indicações: esquizofrenia refratária, já revisei para vocês, ideação suicida no contexto de psicose, situações em que o paciente teve um efeito colateral muito grave, embora não esteja aqui, como síndrome neuroléptica maligna. Aqui, o paciente, ele vai ter um estímulo de bloqueio de dopamina menor do que outras medicações, e a gente consegue destravar, resgatar esse paciente de uma forma mais eficiente. Risco: Griffin sempre pergunta, a granulocitose, proporção entre 0,7 a 1% dos pacientes. Então, não é tão comum, mas não é tão raro e é grave. Convulsões pode acontecer, miocardite pode acontecer, cialorreia paradoxal, principalmente no início, monitorização hematológica, ela é obrigatória, e é recomendado também fazer monitorização cardíaca, principalmente nas 4 a 8 primeiras semanas, que tem um risco maior de miocardite. Clozapina não está funcionando, o que a gente pode potencializar com ela? Lítio ajuda a prevenir a granulocitose, inclusive, porque o lítio estimula a produção de glóbulos brancos. A lamotrigina ou topiramato, que inclusive auxilia na proteção de convulsões quando a gente está aumentando muito a dosagem da clozapina, ou medidas heróicas, como, por exemplo, a própria acetilcisteína, diminuindo o processo inflamatório, ou ainda quando a gente puxa para a relação de receptores NMDA, principalmente a memantina. Então, são medidas mais heróicas para quando a clozapina falha. E o que a gente tem que sempre lembrar também? Falha de clozapina pode ser indicação de eletroconvulsoterapia. Estabilizadores de humor, nossa terceira classe de medicamentos, trata episódios tanto maníacos quanto depressivos, no contexto do transtorno de humor bipolar, previne recaídas, nem todo fármaco que trata mania trata depressão e pode estabilizar por completo. O que a gente tem que lembrar de primeira escolha? Lítio, ácido valproico e os AP2, principalmente a quetiapina. Esse é os nossos principais fármacos de continuação. Vai resolver para todo mundo? Não, mas vai resolver para a grande maioria. Paciente em primeira vez da parte de transtorno de humor bipolar, uma excelente escolha é o lítio. Agora, tem alguma limitação que não pode o lítio, é uma gestante, é uma mulher de idade fértil, quer engravidar, quetiapina pode ser uma excelente escolha, porque é tolerado durante a gravidez. Agora, é um ciclador rápido, tem mais do que 4 episódios durante um ano, o lítio já não vai ter um melhor efeito, a quetiapina já não vai ter um melhor efeito, o ácido valproico aqui torna-se maravilhoso. Isso no contexto tanto para resgate quanto para acompanhamento. Então, guardem,
primeiras escolhas do CAMAT, lítio, ácido valproico e quetiapina. Agora, não posso, o que mais que eu ainda posso tentar trabalhar aqui? Eu posso trabalhar com antipsicóticos de primeira geração no contexto de mania para esfriar o processo, posso associar os benzodiazepínicos para esfriar o processo e diminuir a exposição desse paciente, posso trabalhar com estabilizadores de humor, canal voltagem independente, que tem um perfil antidepressivo um pouco melhor, como, por exemplo, a lamotrigina. Podemos tentar associar a lurazidona para tentar resgatar a parte depressiva. No segmento, que é mais que eu posso citar, que acaba sendo interessante, em associação. Aripiprazol também é super legal, mas se puderem escolher 3 remédios para saberem bem sobre bipolar, é o lítio, o ácido valproico e a quetiapina. E aí, falando do lítio, o seu mecanismo de ação, ele é um de ação bem amplo, porque ele é da mesma família do sódio, lembra da tabela periódica? Principalmente quando ele já entra no organismo, ele já vai competir com o sódio nos canais voltagem dependente. E por ele ser mais gordinho, vamos botar aspas aí, ele é mais lento. Então eu disparo menos um neurônio em outro. Então eu já consigo já esfriar um pouco o processo logo aí. Além disso, ele vai modular como segundo mensageiro o trifosfato de inositol e o diacilglicerol. E o que isso quer dizer? A gente vai ter uma produção proteica mais eficiente. A gente vai conseguir melhorar a neuroarquitetura da nossa célula. Além disso, ele vai agir na inibição do GSK3-beta, que acaba trazendo proteínas mal dobradas, principalmente no sentido das chaperonas, e que a célula ela fica com um estágio de hiperestimulação, um processo hiperinflamado. E lembra, a inflamação ela está presente tanto no contexto da depressão, quanto no contexto da mania. E todos esses efeitos acabam diminuindo o BDNF, porque a célula está muito, muito agitada, ela pode entrar em morte celular programada. E por isso que o lítio ele é tão importante, tão interessante por aí. E aí, ele, com o passar do tempo, 4, 8, 12 semanas, ele vai aumentar o BDNF, ele vai aumentar a neuroproteção, vai estabilizar os ritmos circadianos, além de auxiliar no controle e modulação da dopamina. Seus efeitos adversos, tremor fino, poliúria com polidipsia, né, tomar muita água, né, fazer muito xixi, diabetes insípidos nefrogênicos pode acontecer, hipotiroidismo, ganho de peso. Valproato, os mecanismos dele são principalmente relacionados aos canais de sódio voltagem dependente, auxiliando também frente ao GABA. Então, o ácido valproico vai aumentar o GABA, vai esfriar o processo do sistema nervoso central, vai ser um freio. Então, eles bloqueando esses canais, ele faz uma modulação epigenética e uma modulação de freio. Vamos separar isso para ficar bem claro. Iniciou o ácido valproico, ele já esfria um pouco a célula vai disparar menos, porque ele bloqueia o canal de sódio voltagem dependente. Lembrando o potencial de ação, o neurônio está lá quieto, ele recebe um estímulo, ele dispara um sinal em que sódio entra na célula e quando ela tem que repolarizar, o potássio tem que sair. E essa mensagem ela vai seguir. Se eu bloqueio esse sódio de entrar, a mensagem simplesmente não vai. E se a mensagem não vai, esse neurônio ele vai achar, opa, algo estranho está acontecendo, que, por sua vez, ele vai estimular por outras vias produção inibitória de GABA. E se isso vai acontecendo por um tempo significativo, começamos a ter uma modulação epigenética. O que isso quer dizer? Eu começo a produzir outros tipos de proteína para tentar compensar o efeito dessa estimulação. E isso é benéfico para o nosso tratamento, que, em última análise, diminuímos a inflamação, diminuímos a morte celular programada, aumentamos o BDNF. Indicação, principalmente a mania aguda, ciclagem rápida, estados mistos, pacientes com intensa irritabilidade e impulsividade. Quanto que não é muito indicado? Quadros predominantes depressivos. Ele não tem uma evidência de melhora significativa de depressão, principalmente em monoterapia. Efeitos adversos, ganho ponderal, alopécia, no caso de cair cabelo, hepatotoxicidade, então tem que acompanhar com exames frequentes, trombocitopenia relacionada à hematologia, teratogenicidade. Ele é proscrito para gestante, então não dá para trabalhar com bipolar a gestante com o ácido valproico. O lítio, ele é até tolerado, mas tem algo que vocês devem lembrar, que no primeiro trimestre tem um risco cardiovascular para o feto significativo, a síndrome de Epstein. Então, no primeiro trimestre, evitar o lítio para as nossas gestantes dentro do possível. Então, tem que trabalhar muito próximo com o psiquiatra e o ginecologista obstetra.
Para a gente fechar o nosso último tema, benzodiazepínicos. São moduladores alostéricos positivos do receptor GABA-A. O que significa isso? Significa que ele vai aumentar a afinidade ao GABA. E se eu aumento a afinidade, o GABA funciona mais, eu vou abrir mais o canal de cloro-voltagem independente. Então, mais cloro entrando na célula, mais hiperpolarizada, essa célula ela vai disparar menos. Ele vai trazer um efeito de quê? Miorrelaxante, indutor do sono, ansiolítico. Então, ele produz uma inibição neural difusa, eu rebaixo neurotransmissores de todo o sistema nervoso central. Lembra? GABA é o nosso neurotransmissor mais inibitório do sistema nervoso central. Ele age como uma contrabalança, um freio ao glutamato, que é o nosso neurotransmissor mais positivo do sistema nervoso. A grande maioria dos benzos, ele tem uma ação rápida, ele é muito sintomático e não trata a etiologia. Então, não justifica o uso de benzodiazepínico de forma constante, superior a 4, 8, 12 semanas. E, inclusive, passando isso, aumenta a chance de vício. Agora, quando a gente utiliza o benzo para alívio, ele faz verdadeiros milagres. Sobre o receptor GABA-A, ponto-chave, ele é um receptor ionotrópico, ele vai agir com qual íon? Cloro, subunidade alfa, beta e gama. De acordo com a ligação da subunidade, ele vai trazer uma especificidade do seu efeito, sendo que a subunidade alfa-1 tem mais sedação, hipnose e amnésia, alfa-2 é mais ansiolítico, alfa-3 ansiolítico, relaxante, alfa-5 efeitos cognitivos e amnésia. Ansiedade, né, é diferente do alfa-1, é uma pegadinha muito comum. Então, a gente não vai ter alvo no alfa-1 quando a gente quer tratar a ansiedade. Efeitos farmacológicos, como eu já adiantei, ansiolítico, hipnótico, miorrelaxante, anticonvulsivante, seu efeito principal colateral, amnésia anterógrada. Classificações de acordo com a minha vida, midazolam e triazolam curta, então uma sedação rápida e uma saída rápida do organismo. Intermediária, o alprazolam fica bem no meio do caminho, é até um queridinho meu para resgates, né? Ele fica entre a curta e intermediária, mas lorazepam, clonazepam, acho que os que a gente mais utiliza são de forma intermediária. Por quê? Para evitar aquela sedação residual. Lembrem, pessoal, lorazepam é um dos mais seguros para o hepatopata, por causa que ele praticamente não tem metabolismo hepático em via de CYP, é só o GT. Então, ele sai quase que inalterado pelo xixi. Então, para o paciente que já é alcoolista crônico, o paciente que teve uma hepatite, o paciente que tem alguma alimentação, lembra do alprazolam. Clonazepam, famosíssimo, tem a apresentação 0,25, 2 e gotinha. As gotinhas é super legal para você individualizar a dosagem e deve sempre trabalhar com o paciente a menor dose possível, o menor tempo possível e preferencialmente só para resgate. Longa, quando a gente utiliza longa, principalmente aquele perfil do alcoolista ou a pessoa que tem convulsão, porque eu não posso ficar fazendo picos e vales para a pessoa convulsiva, ela vai convulsionar, principalmente quando eu estou ajustando anticonvulsivante. Agora, quando a pessoa ela é muito alcoolista, ela aumentou demais a quantidade de produção do glutamato para compensar o efeito sedativo, relaxante do álcool. Então, eu mimetizo o efeito do álcool para evitar os processos de abstinência. Temos aula falando isso de uma forma mais detalhada em neurociência. Curiosidade, acompanhe a aula. Indicações clínicas: transtorno de ansiedade, uso breve, crise de pânico para resgate, insônia de curto prazo, abstinência alcoólica, agitação psicomotora ou estados epiléticos, que é uma indicação EV. Lembrar, pegadinha de prova e de vida. Diazepam não se usa intramuscular, absorção errática, pode cristalizar, tem bula, mas não é recomendado. Então, numa situação de IM, midazolam, nosso único benzodiazepínico IM que a gente encontra nas nossas emergências, infelizmente. Efeitos adversos: sedação excessiva, déficits cognitivos, amnésia, ataxia, quedas, principalmente em idoso, depressão respiratória, principalmente em interação com álcool ou opioides. Lembrar, falou de benzo, lembrar que pode ter tolerância, dependência e abstinência. Tolerância, principalmente efeito hipnótico e a questão ansiolítica. Então, ele começa a não fazer mais efeito. Então, você toma o que antes era bem relaxante, agora não mais. Dependência, eu começo a ter uma neuroadaptação para produzir mais o glutamato. Então, o benzo não faz o mesmo efeito. E quando eu paro de uma vez, eu posso entrar no processo de abstinência. Estudos apontam que a chance de dependência começa a surgir a partir de 4 a 6 semanas, combinando com maior risco quando você supera 12 semanas de uso ininterrupto, independente da dose, tá? Não é só porque está usando dose baixa que eu não vou ter dependência. A dependência, ela vai além disso. A abstinência são uma ansiedade intensa, insônia, tremores, podendo ter até convulsão. Então, o benzo não deve ser demonizado, mas também não deve ser negligenciado. Benzo é para resgate, benzo é para uso temporário.
E aí, benzo versus droga Z, né? Aspecto, receptor-alvo do benzo, GABA-A, várias subunidades. Já a Z-Drox é principalmente o alfa-1, e até por isso que tem aquelas histórias engraçadinhas da pessoa que toma o Zolpidem, não dorme e acaba fazendo um monte de coisa e não lembra, porque esse receptor, ele não é ansiolítico. Então, o paciente ele é excessivamente ansioso, eu vou tentar induzir o sono dele, ele vai ficar em um estágio de quase sono e não dorme. A ansiedade dele deixa ele igual um zumbi, e depois ele não vai lembrar do que ele fez. Então, para o perfil excessivamente ansioso, droga Z não é legal. É melhor utilizar já o benzo direto. Então, o benzo, ele é ansiolítico? Sim. Os Z-Drogs, não. Dependência, ambos causam, inclusive neste último ano, ou a droga Z passou até, inclusive, ser receituário azul. Amnésia, ambos podem causar amnésia, principalmente pelo receptor alfa-1. Agradeço demais a paciência de vocês. Aqui foi uma revisão bem breve, bem bate-bola mesmo, dos temas mais importantes. Deu 35 minutos certinho. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Aproveito para perguntar à turma se tem alguma dúvida que a gente possa debater ao vivo. Concluiu já? Perfeito. Então, agradecemos aí a presença de todos. Uma excelente noite. Até a próxima.